Olá, meus amores, pega aí o seu café, o seu chazinho, porque hoje nós vamos falar aqui sobre o que me mantinha na escassez. Já comentei aqui nesses vídeos que hoje eu moro aqui em Portugal, né, numa cidade bem gostosa, bem bonita, que é a Póvoa de Varzim. É aqui um local turístico, tem uma energia de riqueza muito abençoada, né? Então é um lugar muito maravilhoso que eu amo muito essa Póvoa de Varzim. Mas antes eu vivia, né? Antes de eu vir morar aqui, antes de eu conhecer a lei da atração, que foi através do livro O Segredo, que foi um grande divisor de água na minha vida. Se você ainda não leu esse livro, O Segredo, acho que muitas pessoas iniciar o seu conhecimento através da lei da atração, iniciar as suas práticas e conquistas através do livro Segredo. E se você não conhece ele, eu te convido você a conhecer esse livro Segredo. Até tem o link dele aqui embaixo, se você quiser conhecer mais. Aliás, eu partilho aqui embaixo vários links daquilo que eu venho fazendo há mais de 16 anos que contribui para a minha prosperidade que eu vivo hoje, né? Então eu vivia numa vida de escassez no Brasil, morava num bairro que é ocupação, né? Eu gosto de chamar assim, para não falar invasão, favela. Eu gosto de falar que é ocupação. É o jeito mais fino de falar, né? Então, mas eu vivi numa uma realidade de muita escassez nesse lugar onde eu vivia. Aliás, desde a minha infância, né? Quando o meu pai faleceu, nós éramos 9, eu era mais nova, era a nona, e minha mãe estava grávida de um menino. E de lá para cá, a nossa vida foi financeiramente ladeira abaixo, porque quando o nosso pai morreu, a única coisa que ele deixou para minha mãe foi mesmo um monte de filho para criar. Não deixou nenhuma herança, nenhum dinheiro, nada guardado, nem nada. E a minha mãe grávida, então experienciamos uma escassez muito grande. As minhas irmãs, desde muito novinha, desde 7 anos, já trabalhavam na cozinha de pessoas, já trabalhavam limpando casa, né, cuidando de pessoas para poder trazer dinheiro para casa, trazer comida para casa. E eram épocas muito difíceis. E de lá, né, para cá foi uma vida de muita escassez, sempre mudando de casa porque não dava conta de pagar, sempre procurando locais mais baratos, sempre morávamos aquele monte de criança, dormia todo mundo no chão, no colchão ou no cobertor, né? Então tivemos uma vida muito coletiva, não tivemos nenhuma individualidade, cada um seu quarto, ou 2 ou 3 por quarto, não, era todo mundo num lugar só. Então, assim, foi uma experiência de muita escassez que eu tive. E claro que depois de grande ainda, por muito tempo eu morei num quarto que era pequenininho e ali era tudo. Morava ali eu, mais 3 irmãs, e era tudo pequenininho, não tinha banheiro, todo mundo ainda dormia no mesmo lugar, o chão era de barro, né, de terra. Então, assim, por muitos anos, mesmo eu, depois de adulta, mesmo eu ali nos meus 15, 17 anos, 20 anos ainda vivi numa vida de muita escassez e hoje, quando eu olho para trás, eu penso que nós estivemos, sim, abaixo da linha da pobreza, porque era sem condições. Nós não passávamos fome, nós não ficávamos sem roupa, mas pedíamos, no final do mês sempre faltava arroz, faltava farinha, faltava feijão, faltava alho, essas coisas básicas da alimentação. E estavam sempre pedindo vizinho, pedindo irmão, pedindo outro. Então, assim, era uma vida mesmo de muita escassez. E hoje eu vivo uma vida próspera aqui em Portugal, eu e meu filho Matias, partilhando também esse conhecimento. Algumas pessoas da minha família que quiseram, né, se propor a fazer, a entender, a praticar, também conseguiram evoluir financeiramente. Eu tenho uma irmã que eu tenho muito orgulho dos resultados dela, que ela morava numa casa que sem condições, com 2 filhos, e hoje ela tem a casa dela, tem outra casa alugada, tem mais outra casa que a filha mora. Então, assim, tem a vida próspera dela hoje. Também tenho muito orgulho da vida dela lá no Brasil, né? Lá ela também conseguiu sair da situação de pobreza. Então, isso, ter conhecimento, praticar,
conhecer o livro Segredo foi para mim um divisor de água, e tudo que eu vim aprendendo ao longo deste caminho contribui para que a minha abundância cresça ainda mais. E mesmo assim, depois que eu conheci o livro Segredo, eu conquistei muitas coisas que eu queria e também muitas coisas que eu não queria, né? Porque ainda não conhecia essa questão energética, não conhecia as crenças que eu tinha, não entendia muito bem sobre isso, vim entender depois com o Ho'oponopono, por isso que eu gosto muito de praticar o Ho'oponopono, gosto de ensinar o Ho'oponopono. Aprendi várias técnicas com o Ho'oponopono, as que eu ensino meus alunos, a que eu ensino vocês aqui também, né? Aqui no meu canal do YouTube. E essas práticas que eu aprendi, que eu fui experienciando ao longo desses 16 anos, é que faz com que a minha vida cresça cada vez mais, né? Porque é um conhecimento, é energia que vai mudando. E aí eu praticando, tendo, né, essas ações diárias, isso mudou a minha vida. Mas antes, depois, quando eu conheci o livro Segredo, eu conquistei sim muita coisa que eu queria, né? Inclusive viagens para a Europa, uma loja que me deu muito dinheiro, mas também conquistei aquilo que eu não queria, né? Conquistei muitas dívidas, pessoas que me enganaram, pessoas que compraram comigo e depois não pagaram. E eu vim entender isso depois que eu entendi sobre energia. E muitas crenças que me mantinham na escassez, uma delas era reclamar. Reclamar do cliente que estava demorando a pagar. Reclamar do cliente que só queria comprar fiado. Então, assim, o meu foco ficou direcionado nisso. E teve uma fase, minha loja estava muito em alta, estava vendendo muito, fazendo altos depósitos todos os dias. E veio uma fase que foi aquela crise no governo de Dilma, que a minha loja foi mesmo abaixo, porque eu entrei na vibe da reclamação sobre a crise. Eu tenho certeza que isso levou a minha loja abaixo, não foi a crise, né? Porque em meio à crise, muitas pessoas conseguiram evoluir, crescer financeiramente, mesmo com a crise, muitas pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro. As que não ganharam, hoje eu entendo, foram aquelas que entraram naquela vibe da crise, que entraram na reclamação, e foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei já a pensar, meu Deus, agora os meus clientes não vão me pagar. E eles recebiam salários iguais, eles estavam sempre passeando, estavam sempre no shopping. Por que o dinheiro deles não vinha para mim? Por que não me pagavam? Porque eu atraí isso, atraí que eles não me pagassem, porque eu já ficava pensando, agora eles não vão me pagar, agora minha loja vai ficar com dívida. Agora eu ficava nessa reclamação diariamente aqui no meu pensamento, e isso foi o que fez com que a minha loja fosse abaixo. Eu fiquei muito triste, é claro, desanimei da minha loja até naquela época, mas ainda continuei por muitos anos com a loja, mesmo já também no fundo do poço financeiramente. Eu tenho certeza que me manteve na escassez naquela época, mesmo conhecendo o livro Segredo, mesmo já realizando várias viagens para a Europa, mesmo podendo comprar mais coisas, eu consegui através da reclamação. Isso é muito forte, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente reclama de algo, porque a gente já cria a imagem da situação. E é claro que é muito mais fácil você se conectar, porque você traz aquele sentimento com muito mais força do que quando você quer materializar um desejo, um sonho. Então, o problema é muito mais fácil vir, porque você tem mais, as pessoas têm mais facilidade ainda em acompanhar as situações, vir pessoas falar sobre aquele problema, a pessoa acaba tendo mais facilidade de emocentizar a situação, e isso vibra no campo e o universo entrega mais disso. Esse foi um grande erro que algumas vezes me manteve na escassez, né, no Brasil. Também quando eu vim para Portugal, já comentei aqui, eu entrei numa vibe também de reclamação, e isso também me deitou ao fundo do poço emocionalmente aqui. E isso porque eu entrei na vibe da crise da pandemia, já estava ficando emocionalmente doente, e foi quando eu voltei pesquisar sobre a legislação e descobri a limpeza energética, aí me abriu um outro caminho, um outro leque, onde eu conheci sobre as minhas crenças, as minhas energias, onde eu vim compreender, entender mais que a minha história que eu carregava
né, de escassez, de falta, de sempre ver os meus coleguinhas de escola tendo melhor do que eu e eu me sentindo ali como inferior, como incapaz de ter aquilo, de viver aquilo também. Isso me trouxe a viver mais ainda a escassez, a criar essa energia de escassez e que ficava o tempo todo me puxando para este lugar. Mesmo jeito que eu atraía quando eu fazia técnica, eu atraía também quando eu, às vezes, não estava nem pensando, né? Mas tinha aqui a energia que estava vibrando no meu campo e me conectando com a escassez. E foi o que quase me fez, quase fez com que eu voltasse para o Brasil. Não voltei por causa da pandemia. E foi com que fez também que aqui, mesmo vivendo experiência gostosa, boa, de viver num lugar maravilhoso como esse, eu fiquei focada muito também na escassez. E é claro, como eu foquei na escassez, algumas coisas começaram a dar ruim para mim, né? Relacionamento, porque quando falo de escassez, não é só de dinheiro, não é só de comida, mas também nos relacionamentos, nas emoções, né? Na alegria, no prazer de viver. Então eu entrei um pouco nessa vibe também da escassez e depois praticando o Ho'oponopono, entendendo sobre energia, foi que eu comecei a evoluir, a ter a abundância emocional, abundância, mais abundância financeira, abundância de prazer de viver, de ter uma vida gostosa, ter uma vida maravilhosa. Então, mudou muito quando eu conheci as minhas crenças, quando eu saí da reclamação. A gente acha que é algo bobo reclamar, é uma reclamaçãozinha, é só um comentáriozinho, mas você não sabe o quanto isso está produzindo a sua energia com muito mais força, porque quando você reclama, você sente, fala e pensa na situação e acaba por criar, porque quando a gente está criando a vida que a gente deseja, não é assim? Quando você está fazendo uma técnica, você não sente, visualiza, você fala, você vibra naquilo, quando está reclamando também. E é aí que a gente atrai aquilo que não quer. E durante muito tempo eu fiz isso. Hoje eu fico me policiando o máximo para não reclamar, principalmente quando eu quero criar alguma coisa, quando eu quero mudar uma situação. Eu trago o máximo de informação positiva em relação àquilo. O máximo de informações sobre aquilo que eu quero, visualizo, agradeço, né? Me sinto merecedora, me sinto pertencendo já àquela realidade. E aí sim eu consigo atrair aquilo que eu quero com muito mais facilidade. Gostou desse vídeo? Se ele fez sentido para você, virou aí uma chave, falou, nossa, se calhar isso acontece comigo também. O que para você, o que você acha que mais bloqueia a sua vida neste momento? Então comenta aqui. O que estava bloqueando a minha vida foi a reclamação, né? Eu consigo perceber os vários pontos que eu desci ao fundo do poço, eu consigo lembrar de como eu estava. E então aquilo me deitava ao fundo do poço, aquilo me impedia de eu realizar, de eu ter aquilo que eu realmente queria. Para você hoje, o que mais bloqueia a sua prosperidade, a sua abundância, é em relação ao trabalho, é em relação às emoções, as suas emoções, em relação à sua vida amorosa, dos relacionamentos. Para você, o que mais bloqueia? O que você pode estar fazendo que está bloqueando a sua vida? Comenta aqui, que eu gosto de ver esses comentários e depois trazer vídeos relacionados a isso para contribuir, tanto com você quanto para outras pessoas que também estão experienciando isso nesse momento e para que possamos juntos continuar evoluindo, continuar crescendo, né? Uma vida próspera, saudável, abundante e feliz. Girou uma chave aí, comenta aqui, Carla, girei uma chave, estou precisando fazer isso, estou precisando mudar isso, estou muito focado nisso. Então comenta aqui para mim entender o seu momento e que nós possamos falar mais sobre isso e contribuir aí para girar várias chaves e você também viver uma vida próspera, saudável, abundante e feliz. Se esse vídeo fez sentido para você, peço para você deixar o seu like, enviar ele para mais pessoas e dar uma olhada nos links que eu tenho aqui abaixo, que eu trago aqui as informações, tudo aquilo que eu fiz para mudar a minha vida e que possa contribuir para mudar a sua também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.